Meus irmãos, Abacuque capítulo 3, nosso compromisso, como eu havia anunciado, é concluir o estudo do livro do profeta Abacuque hoje. Chegamos ao capítulo de número 3, portanto. Abacuque capítulo de número 3. Quando nós estudamos o livro do profeta Abacuque, nos chama a atenção, irmãos, algo precioso, ao mesmo tempo desafiador para nós. Ele nos mostra, mais uma vez, o que a Escritura sempre revela para o povo de Deus. Deus é bom e Deus é soberano. E, além disso, nunca devemos esquecer que Deus é bom o tempo todo e Ele é soberano o tempo todo. Abacuque então traz para nós, na passagem de hoje que abordará o capítulo 3, nosso último sermão sobre este livro nesta manhã, uma demonstração impressionante da soberania de Deus e de como este livro termina com uma passagem que o profeta agora é capaz de descansar na bondade do Senhor após ter apresentado queixas importantes a respeito dos destinos da nação, da sua própria nação, do seu próprio povo. Isso nos chama a atenção, irmãos, para a atualidade dos escritos proféticos para os nossos dias. Se nós compreendemos bem a sua mensagem, se nós entendemos bem o objetivo por que Deus nos deixou, este que é o último estágio da profecia, que é o registro, para abençoar a igreja, nós então fugiremos da superficialidade. O que é o cristão superficial? O cristão superficial é aquele que passa anos na igreja e não quer estudar a palavra de Deus. O que é o cristão superficial? O cristão superficial é aquele que rejeita o estudo, é aquele que diz assim: eu não preciso de estudar, eu não preciso mais estudar a palavra de Deus, eu não preciso me aprofundar na palavra de Deus, eu só preciso de Jesus. Essa é a falácia da serpente. Essa é a falsa voz que a serpente ela pronuncia de muitos púlpitos para que a superficialidade ela permeie os corações dos crentes e estes não reflitam e não tenham uma vida biblicamente orientada. Se você precisa de Jesus assim como eu preciso, nós necessitamos conhecer a palavra de Deus, porque o próprio Jesus, que muitos dizem assim, Jesus somente me basta, ele disse o seguinte: vocês erram quando não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês erram. Vocês lembram que Jesus falou em Lucas capítulo 24? Quando os discípulos na estrada de Emaús não estavam compreendendo bem as profecias, eles voltavam tristes de Jerusalém para sua aldeia. Jesus, agora ressurreto, aparece para eles e começa a falar a respeito das Escrituras, de como toda a Escritura apontava para ele. Logo, Jesus nunca desejou que os seus filhos deixassem de crescer, mas a superficialidade tão característica dos nossos dias, nos leva a não entender que na história da redenção, os eventos, os fatos da vida do povo de Deus, sempre tiveram relação com a história política de um povo. E aí o que é que a superficialidade faz? Permitiu que por séculos as igrejas deixassem de falar dos púlpitos toda a Escritura, e toda a Escritura trata também sobre assuntos que nós pensamos não faz relação com a nossa vida. E aí a historinha de eu só preciso de Jesus fez com que muitos crentes caíssem no engodo que ainda hoje caem quando acreditam na falácia de que governos que claramente são contrários à verdade de Deus, de repente se tornam bonzinhos e vão cumprir tudo aquilo que prometem. Abacuque então fica perplexo. A situação real é que
o Senhor iria tratar o coração do seu povo e ele ia fazer de uma forma impactante. Me permitam lembrar aqui a estrutura geral do livro. Vocês caminharam comigo no capítulo 1, Abacuque reclama da injustiça em Judá, nos versículos 2 a 4, logo de início. Na sequência, nós vimos que Deus vai responder a essa reclamação de Abacuque, essa queixa do profeta, prometendo que os babilônios iriam invadir Jerusalém. A resposta de Deus então foi: o exército invasor, o maior exército que você já conheceu na sua vida, Abacuque, vai invadir Jerusalém. Como é que este exército ele se identifica? Ele consome, devasta tudo por onde passa. Abacuque então vai responder ao Senhor com outra queixa, versículos 12 a 17 do capítulo 1. Ele vai dizer: Senhor, isso não é resposta, Senhor, isso não é melhoria. E por vezes Deus faz isso conosco quando o nosso coração permanece duro, quando nós nos recusamos a entender qual é o papel e a missão da igreja, quando a igreja não entende a sua esfera de atuação e se esquece do que deve fazer. Deus então diz, no início do capítulo 2, versículos 1 a 5, para o profeta esperar: espere, porque o justo viverá pela fé. O Senhor então dá uma resposta à segunda reclamação de Abacuque na sequência, e ele vai dizer o que iria acontecer com os babilônios. Eles viriam, o Senhor iria tratar o coração dos seus filhos com juízo através de uma nação impiedosa, mas a impiedade não iria reinar perenemente, para todo sempre. É aí onde nós chegamos no capítulo 3. O que é que nós temos no capítulo 3? Primeiro, a grande força do exército do Senhor, contrastando com o exército da Babilônia, e no final, a resolução do dilema do profeta, quando ele, de uma vez por todas, resolve, pela fé, descansar na palavra do Senhor. Vamos então ver o capítulo 3, a sua leitura inicialmente. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros da tua ira ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, calcas aos pés as nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir, regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios.
Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Amém. A oração de Abacuque então é oferecida. Observem versículo de número 1. Ele ora para que Deus conclua, termine o que começou, que ele reavivasse a sua obra, o seu trabalho, versículo de número 2, que na sua ira lembrasse de sua misericórdia, pois ele veio de Temã e sua glória, ela é grande. Versículo 3, Deus manifesta o seu poder e mesmo enquanto ele o estava retendo, a sua glória cobria tudo, e ele vai dizer então que como chifres de fogo saíam de sua mão, sinal do seu poder, glória e juízo. Versículo de número 4. João Calvino chama a pestilência e as brasas de oficiais de Deus para o cumprimento de seus juízos. Uma referência à, provavelmente, libertação que o Senhor, no passado, promoveu para o seu povo quando os libertou do cativeiro do Egito. Versículo 5, adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. São oficiais de Deus para o cumprimento dos seus juízos. Deus então mede a terra, versículo 6, divide as nações, espalha os montes e até mesmo as colinas eternas, um sinal daquelas colinas antigas, parece que sempre estiveram ali, perenes, até mesmo elas se curvam perante a glória do Senhor, seus caminhos são eternos. E então os israelitas estavam sendo encorajados a lembrarem das grandes vitórias de Deus sobre Cusã e Midian, versículo 7. Quando o Senhor não deixou o seu povo ao léu, não se esqueceu do seu povo, não o deixou na mão. A pergunta de Abacuque, então, no versículo 8 é interessante, irmãos. Ele vai dizer, quando Deus secou o Jordão para que Israel pudesse atravessar, ele ficou zangado com o rio, ou ele estava libertando o seu povo? Deus puxa então seu arco e novamente Abacuque vai dizer, isto é para a libertação do povo de Deus. Ele faz uma lembrança da história da redenção do povo, de como Deus manifestou a sua glória, até mesmo movendo os elementos da natureza em favor de seu povo, e o anúncio é, ele fará novamente o mesmo. As montanhas temerão os exércitos do Senhor, versículo 10, se contorcendo. As profundezas do mar, ouvindo a sua voz, levantarão bem alto as suas mãos, quando as lanças brilhantes, ofuscantes de Deus passarem. Abacuque então diz, o sol e a lua irão parar. São todos sinais, imagens que remetem às libertações antigas, os irmãos podem perceber. Desde o livramento extraordinariamente glorioso, quando o povo de Deus foi liberto da escravidão do Egito e das suas vitórias pela conquista da terra prometida. Deus então atravessou a terra e ele diz no versículo 12, debulhou os incrédulos em sua ira. Deus saiu, versículo 13, em sua força para salvar o seu povo, observem, e para fazê-lo com o seu Cristo. Versículo 13, tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. A preservação do remanescente, do povo de Deus, era propósito divino, desde os tempos antigos. Eis a conexão com a nossa vida hoje.
Se este povo não fosse preservado, não poderia vir o Messias, pois as profecias anunciavam que da dinastia do rei Davi viria aquele que seria o maior de todos os reis. Ele então vai capturar todas as cidades da região. Embora os incrédulos saíssem como um redemoinho, versículo 14, Deus que atravessou o mar vermelho com seus cavalos e que reuniu as águas em montão, faria o mesmo por seu povo nos dias do profeta Abacuque. E aí, irmãos, você tem esta é uma preparação para a próxima fase aí do capítulo 3. A próxima fase, então, conduz o leitor, que recebe a profecia de Abacuque, a uma estranha fusão. Diante dessa manifestação da glória divina, o profeta agora é dominado por um medo profundo, um temor profundo, mas era como um tipo de medo que não o espantaria, fazendo-o fugir da presença do Senhor, mas era um temor ou um medo que se transformaria no fundamento mais forte possível para que então uma grande esperança nascesse. Isso é interessante, notem. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor que Abacuque então sente a partir do versículo 16, observem, é o que vai agora dar fundamento e razão para a sua esperança, de que o Senhor não iria desamparar o seu povo. E assim Abacuque chega, por fim, à conclusão de que, de fato, pela fé o justo deve viver. Versículo 16, observem, depois de ouvir toda esta palavra de Deus, em seu coração, em seu íntimo, ele se comoveu, à voz do Senhor, os seus lábios tremeram, entrou a podridão nos seus ossos, ou seja, ele percebeu a sua estrutura, ele novamente reconheceu que era pó, os seus joelhos tremeram, pois em silêncio ele deveria esperar o dia da angústia que viria contra o povo que estava indo contra Israel. Ele deveria aguardar no Senhor. Essa passagem, irmãos, final do livro do profeta Abacuque deve nos ensinar muitas lições, mas não esqueçam a primeira delas, o nosso fundamento para que caminhemos com esperança, como um povo de fé de fato, que não se guia pelas circunstâncias, mas confia no Senhor. O fundamento de toda essa esperança começa quando nós tememos a Deus, quando nós deixamos de tremer diante da palavra de Deus, então nós vamos fazer qualquer coisa contrária à palavra de Deus. Quando nós perdemos o temor diante do Senhor, quando o nosso coração não se comove mais diante da palavra de Deus, quando os nossos lábios não tremem mais ao ouvirmos novamente uma descrição tão gloriosa e terrível de quem Deus é e do que Ele faz com reinos e nações que se levantam contra o seu povo, quando a podridão não entra mais em nossos ossos, uma visão real de que nós reconhecemos que somos pecadores e carecemos da glória de Deus, quando os nossos joelhos não vacilam mais, então nós não esperamos mais no Senhor, nós nos deixamos tomar pelo desespero. Abacuque sinceramente apresentou queixas ao Senhor, ele não entendeu a resposta que Deus lhe deu inicialmente, mas à medida em que o Senhor revelava e lembrava todas as suas promessas, ele não poderia negar a realidade dos fatos. Os profetas sempre trabalharam e suas pregações sempre estiveram associadas ao pacto de Deus e à sua lei. E ainda hoje, irmãos, são estes fundamentos necessários para que o povo de Deus não perca a sua esperança no Evangelho. Se não há pacto, então, quais são as promessas de Deus para nós? Se não existe pacto, o que podemos receber do Senhor? Que esperança poderemos esperar no Senhor?
se não somos guiados pelos seus estatutos, por suas leis, por seus mandamentos, como perceberemos as nossas fraquezas e fragilidades e a necessidade de arrependimento e fé? Logo nos tornamos superficiais. E a resposta é essa: eu só preciso de Jesus. Quando Jesus mesmo diz que se você deseja segui-lo, você primeiro precisa resolver o seu problema com o Senhor. Você tem quebrado a lei de Deus. Você não tem obedecido perfeitamente a lei de Deus e ela exige de você santidade. Se esta lei não é pregada para o homem, o evangelho se torna indiferente para o homem. O evangelho se torna superficial para o homem. O evangelho se torna apenas uma carta que você vai usar para viver a sua vida da melhor maneira em pecado que você puder buscar. O evangelho será sua desculpa para que você busque e faça concessões na sua vida de fé, mas quando você começa da maneira certa, você entende o que Jesus disse ao jovem rico: depois vem e segue-me. Ou seja, depois venha e confie em mim, descanse em mim, espere em mim, porque o justo viverá por fé. Foi isso que abençoou ricamente os servos de Deus do passado. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu, e por isso ele usa Abacuque em Romanos capítulo 1, para dizer que ele não tinha medo, e o seu desejo era poder ir até Roma, porque o maior exército daquela época não provocaria qualquer temor em seu coração, porque se uma vez que o evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê, o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. É inegável, irmãos, como esta mensagem, ela é atual para os nossos dias, porque ela reverbera, ela repercute no Novo Testamento. Martinho Lutero e tantos outros servos de Deus foram impactados do mesmo modo que Abacuque foi em seus dias, que Paulo foi em seus dias. Martinho Lutero, naquele momento, conseguiu resolver o problema do peso do pecado que carregava sobre os seus ombros e não conseguia deixar, mesmo fazendo penitências, sendo rigoroso em suas obrigações, procurando até mesmo o caminho de Roma, que o traz com decepção, porque lá havia grande devassidão, idolatria e superstição. Mas o seu mentor espiritual então diz: ensine a palavra, e comece por Romanos. E ao ensinar Romanos, como um professor de teologia, naquela época ele já era um doutor em teologia, ele se depara com a profecia de Abacuque no Novo Testamento. Então o que é que acontece com Martinho Lutero? O seu íntimo se comove, os seus lábios tremem à voz do Senhor, a podridão entra em seus ossos, os seus joelhos vacilam, mas ele encontra a verdadeira paz, o fundamento da esperança, porque estava no temor do Senhor. Abacuque então chega por fim à sua esperança, ele vai alcançá-la. Veja o versículo 17: mesmo que tudo pareça perdido e arrasado, ainda assim ele se regozijará no Deus da sua salvação. Versículo 17: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrancadas do aprisco, ainda que não haja gado nos currais, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Sua conclusão é: Deus, o Senhor, é a sua força e Ele é aquele que faz com que o seu servo ande nos lugares elevados. Andar altaneiramente aqui é uma expressão preciosa para aqueles que viviam no Oriente. Andar em segurança, andar protegido, não vulnerável, mas altaneiramente. Andar nos lugares altos é andar com fé.
Como as Escrituras então descrevem tudo isso para nós, irmãos? É aí onde nós precisamos procurar as aplicações mais próximas para a nossa vida hoje. Como os justos vivem pela fé, eles são chamados a esperar. O que é uma vida de fé? É uma vida de espera, mas não em qualquer um. A nossa esperança não pode estar nos reis ou nos governantes do nosso tempo. A nossa esperança não pode estar nos homens ou nos seus projetos pessoais e de vida. A nossa esperança não pode estar em nós mesmos. Nós somos chamados a esperar no Senhor. E o que o justo deve fazer enquanto espera? Ele deve se colocar diante de Deus, se apresentar diante do Senhor para ver. E aí você deve me perguntar: e o que é que o justo deveria ver? Ele deve olhar como Abacuque olhou, com os olhos da fé. Ele deve procurar com sua mente, com a sua imaginação, a majestade de Deus como revelada nas Escrituras. A sua descrição, veja, é o que Abacuque faz aqui. Ele vai observar a mão de Deus segurando uma fúria brilhante, parecida com o relâmpago que iluminava tudo, irradiava tudo. Ele observa o Senhor pegando o sol com suas mãos e apertando como se fosse uma bola de tênis. A imaginação de Abacuque, então, ela não funciona fora da Escritura, mas a Escritura o convida a refletir essas imagens, e estas imagens farão com que ele espere naquele que é o Senhor de toda a criação. As extremidades do que quer que seja saem e se dobram nas mãos do Senhor como chifres. Os exércitos do Senhor passam, e por onde passam, os grandes montes recuam, se curvam. A luz do Senhor brilha nas extremidades como milhões de lanças, e o sol e a lua ficam admirados, estupefatos, boquiabertos. Veja, Abacuque nos ensina no capítulo 3 a ter o tipo certo de imaginação poética, que vai nos levar ao temor do Senhor. Nós não desenvolvemos mais esse tipo de recurso em nossa mente, porque nós somos reconhecidamente, repito, um povo superficial. Superficial. A gente não quer estudar, não tem interesse de estudar. A prova disso é que cada vez mais a evasão na escola dominical é crescente, e a desculpinha é: o culto é demorado demais. Você gasta tempo, bate perna na rua a semana toda, faz milhares de coisas, vai ao shopping, vai ao supermercado, médico que não se acaba mais, viagens, e muitas viagens, muitos fazem, do mais velho ao mais novo. Mas aí na hora de estudar, demora muito, eu estou com fome, a reclamação. Não há foco, não há interesse, não há busca, não há um desejo, não há um temor e um tremor. Nós passamos a semana fazendo tantas outras coisas, mas a verdade é que esse dia não tem mais sentido real para nós, porque não há imaginação mais em nós, não há mais um desejo em nosso coração de contemplar a grandeza de Deus. Nós não somos um povo mais que reflete ou medita nestas coisas. Eu imagino a dificuldade que muitos estão enfrentando nos últimos dias, porque com certeza é só live, é só noticiário, é tanta coisa que enche a cabeça do crente, que se eu perguntasse assim: me explica o último sermão de Abacuque, tu não lembra.
Você poderia me dizer quais são os utensílios do tabernáculo? Esse pastor só prega sobre o Antigo Testamento. Pregue a Cristo. Oh, meu Deus, estou pregando a Cristo sempre aqui, tudo termina nele, mas tu não quer ouvir, porque teu coração está fechado. Tu não tremes mais diante da realidade do Senhor. Teus lábios não balbuciam mais diante da glória de Deus. Tu olhas o sol todos os dias, mas você não faz conexões diante da realidade dos fatos, das desgraças do mundo, dos terrores da vida. Você não se lembra que o seu Deus, o teu Cristo, é aquele que pega os céus com as mãos, segura como se fosse uma bola de tênis. Se você pensasse nisso mais, você andaria mais tranquilo e deixaria de ser um reclamador. Você iria valorizar o que muitos e muitos hoje não têm. Muitos cristãos desejariam ter, mas Deus mantém, preserva o seu remanescente. Estivemos ontem em uma pequena igreja, conselho praticamente todo. Esses irmãos anseiam pela palavra. Poucos recursos, uma igreja carente, pobre, muito calor, a gente não está acostumado, né, mais. Situação difícil, mas uma sede, um interesse, uma busca pela palavra de Deus. Devemos abrir os nossos olhos da fé e desenvolver, meus queridos irmãos, esse tipo de imaginação. Veja que foi justamente ela que trouxe Abacuque para perto novamente do que ele não deveria esquecer. E sabem por quê? Porque o nosso Deus é capaz. Nosso Deus é capaz. Quando os 3 cativos israelitas foram ameaçados com a fornalha, lá no livro de Daniel, vocês lembram? Como foi que eles responderam? Daniel capítulo 3, por favor, vamos para lá. Daniel capítulo de número 3. Daniel capítulo 3, versículos 17 e 18. Do 16, vocês lembram a história? Nabucodonosor mandou fazer uma imagem grandiosa, terrível, para demonstrar seu poder e glória diante das nações dominadas por Babilônia. E ele fez um grande evento. Nesse evento, todos deveriam se curvar quando os sons dos instrumentos fossem tocados. Imaginem a cena: 3 jovens ali estavam, diante de milhares de nações subjugadas, que se curvam perante a estátua de Nabucodonosor, mas eles permanecem de pé. E aí, logo Nabucodonosor é informado, ele fica muito irado, ele vai pedir que eles sejam trazidos perante o rei, e no versículo 14, Nabucodonosor vai dizer assim: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta do pífaro, da cítara da harpa, do saltério da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar, das minhas mãos? Veja a resposta deles. Eles vão responder que Deus é capaz de libertar o seu servo de uma situação tão extrema quanto essa aí. Mas eles também vão dizer o seguinte, que independentemente de Deus os libertar, eles não vão se curvar ao ídolo de forma alguma. Responderam, versículo 16, Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos,
Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ou seja, se Deus quiser nos libertar, aqueles 3 jovens disseram, Ele fará isso, nós sabemos disso. Nós não precisamos responder ao Senhor, porque nós já confiamos na palavra de Deus. Agora, também pode acontecer o seguinte, pode acontecer que Ele não queira nos livrar, que a gente queime nessa fornalha, mas independentemente de Deus nos libertar ou não, fique sabendo, nós não vamos nos curvar a imagem alguma. Deus é capaz de nos libertar, mas nós o serviremos. Eles disseram, quer Ele faça isto ou não, Deus é capaz de nos libertar e nós o serviremos enquanto esperamos por essa libertação, e o faremos mesmo quando nos parecer aparentemente que esta libertação parou no caminho, porque ela não para. Essa deve ser a visão do crente. Veja, irmãos, esta era a confiança com a qual Abacuque revela e testemunha em seu santo livro, inspirado pelo Senhor. Esta deve ser a tua esperança do próximo domingo, porque pode ser que o candidato que nós desejamos que seja eleito, não seja eleito. Como é que a gente vai fazer? Vai se desesperar? Não. Vamos continuar cumprindo o nosso papel. Não nos curvaremos à ideologia de gênero. Não nos curvaremos à legalização do aborto. Não nos curvaremos à corrupção. Defenderemos liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade de imprensa, ainda que na cara de todos os crentes tudo isso pareça que não vai acontecer. Mas se for vontade de Deus nos ensinar e nos provar em cima destas coisas, o que nós vamos fazer? Vamos continuar esperando no Senhor. A igreja não vai perder o seu papel e missão, e isso é muito mais do que superficialidade. É muito mais do que superficialidade. Onde na Bíblia diz que nós não podemos falar sobre estas coisas à luz da palavra de Deus? Veja, esta é a confiança com a qual Abacuque termina. E aqui nós estamos falando, irmãos, lembrem-se, de uma quebra total da safra. Ele vai dizer lá, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e que não haja gado nos currais. Abacuque agora tem uma visão diferente. Ainda que no Brasil eu venha comer carne de cachorro, ainda que no Brasil eu passe pobreza e os meus bens sejam espoliados, ainda que no Brasil as igrejas sejam fechadas, ainda que no Brasil eu seja perseguido, preso ou morto, eu não vou dobrar os meus joelhos a ídolo algum. E aí os crentes livres precisam aprender com a fé daqueles que viveram sobre regimes totalitários. Significa que Abacuque está dizendo aqui, ainda que não tenhamos com que nos sustentar, o figo não floresça, as videiras não deem frutos, as oliveiras não produzam, os campos não deem nada, os rebanhos não voltem ao seu redil, as baias nos celeiros estejam limpas e vazias, embora olhemos ao nosso redor e não vejamos nada além de terreno baldio em todas as direções. E aqui a ideia que Abacuque apresenta é um desastre de proporção mundial. O que então o profeta deveria fazer? Vocês conhecem a história? A gente não é muito habituado a estudar a literatura profética. Abacuque está falando aqui de algo que iria acontecer. Deus deu tempo para o povo se arrepender, mas o povo não se arrependeu. Deus mandou os seus juízos, mas foi gradativamente, mas o povo não voltou atrás. Assim foi em Cuba, assim aconteceu em outros países. A Alemanha de Hitler,
quando a própria igreja se dobrou a um regime que depois iria perseguir e matar cristãos que se recusavam a reconhecer o seu líder como um Deus. O que devemos fazer agora? A resposta de Abacuque é: eu me alegrarei no Senhor. Essa é a resposta de Abacuque. Ele diz: eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Versículo 18: todavia eu me alegro no Senhor, todavia exulto no Deus da minha salvação. Observe que Abacuque não está se regozijando com o que os seus olhos podem ver. É o que eu estou dizendo aos irmãos. É algo que se perdeu. Nós não trabalhamos mais na mente dos nossos filhos essa imaginação ligada à Escritura, que nos firma no fundamento da esperança. O que os olhos de Abacuque projetavam e que estava por vir era uma ruína miserável para o povo, mas o que os seus olhos da fé enxergavam fazia com que ele se alegrasse no Senhor e exultasse no Deus da sua salvação. Por que razão? Porque ele confia em Deus, e mais do que isso, porque ele se regozija em Deus e não no que Deus fez. Ponto importante aqui, mas no que Deus ainda iria fazer. E o que Deus faria, sua força faria, ele vai dizer então no final do capítulo 3, ele fará os meus pés como os da corça, ele me fará andar altaneiramente. Abacuque diz que o Senhor faz com que os pés do crente sejam como os pés de um cervo que livremente salta rapidamente pelos lugares altos. Caminhando então para a conclusão, devemos aprender a olhar com esse mesmo olhar da fé, mesmo quando as coisas não estão indo bem. A fé nos move o coração para esta imaginação poética na Escritura, que é baseada em fatos reais, aliança e lei, promessas reveladas pelo Senhor, que tem a sua culminância e cumprimentos no Evangelho. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses 4 agora. Filipenses 4. Então são estas verdades que você precisa aprender. Se você é crente, você tem o Espírito Santo lhe capacita, lhe dá iluminação, você precisa estudar. Ensine o teu filho, porque certamente ele deve ter a coleção já, se não já completou, da Copa do Mundo, e ele sabe o nome dos jogadores todinhos, ele consegue facilmente decorar os nomes dos livros da Bíblia, o nome dos 12 apóstolos, o nome das tribos de Israel. Ele vai saber, se você ensinar, como e por que o Senhor mandou fazer tabernáculo, templo, por que isso apontou para Cristo. A responsabilidade é tua. Veja, é responsabilidade tua como pai, aprender a olhar com esse mesmo olhar da fé e incentivar o seu filho a fazer o mesmo quando as coisas estão indo bem ou quando elas parecem que não estão indo tão bem assim. O apóstolo Paulo aprendeu sobre isso, contentamento quando estava bem alimentado, não apenas quando estava com fome. O contentamento vai ensinar você a viver em qualquer situação se você exercitar na prática isto na tua vida. Filipenses 4, a partir do versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado,
o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, veja, não por causa da pobreza. O apóstolo Paulo vai dizer que ele aprendeu contentamento quando estava bem alimentado e não apenas quando estava com fome. Por quê? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Este é o sentido correto deste versículo, que é tomado por vezes de forma isolada e é mal aplicado e também explorado com finalidades de lucro por falsas igrejas. Na verdade, as igrejas de Cristo, porque creem no que diz a Escritura, compreendem qual é o segredo do contentamento verdadeiro. Ele começa com um temor que me dá um alicerce, um fundamento de esperança, para que eu aguarde sempre no Senhor e aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Os santos da antiguidade foram grandes na fé, diante da aparente derrota, mas também diante da aparente vitória. Vou lembrar novamente para vocês. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, mas aí existe outro lado. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Lembrem-se, irmãos, o terreno devastado, baldio, está abaixo, pois Cristo é o nosso lugar alto. Ele nos faz andar altaneiramente, correr como servos livres em campos altos. Cristo nos colocou em um lugar de segurança. Portanto, não importa quais falhas estejam acontecendo no mundo caído em que vivemos, o que importa e o que não podemos esquecer e o que está acontecendo ainda hoje é o lugar onde o Senhor Cristo nos colocou. E lembrem-se, Deus nos colocou em Cristo e seguros sobre Cristo, no sentido de que Ele é o fundamento da nossa salvação. Ele nos ergue, nos sustenta, nos protege, Ele nos guarda, nos ampara. Ele é o Rei das nações, diz a Escritura. Ele é o cumprimento das profecias de Abacuque, e se não fosse assim, as escrituras de Abacuque não seriam citadas no Novo Testamento relacionadas à obra de Cristo. Eis o Evangelho. E desperte para buscar, perseguir, encontrar, aprender, descobrir o Evangelho na Escritura. Fuja da superficialidade. Corra de ser este tipo de crente que se contenta com pouco, mas que é alguém que ama a palavra, tem sede da palavra, se alimenta da palavra e, portanto, nada te abalará. Absolutamente. Porque você jamais esquecerá
que quer contente, ou com abundância, ou sem coisa alguma, você andará guardado, sustentado, provido pelo Senhor, amado pelo Senhor. Irmãos, é tempo da gente despertar para isso. Concluo com essas palavras. É tempo da gente despertar para essas realidades. Eu penso que nunca no Brasil houve tanta conscientização para o crente, sobre como viver no mundo de Deus e se manifestar. Os mais antigos sabem, eu acho que eu nem tinha barba naquele tempo, e eu já perguntava: quantos juízes crentes nós temos no estado de Sergipe? Quantos promotores crentes? Nós temos uma promotora aqui na nossa igreja. Quantos líderes crentes nós temos em nosso estado? E aí, quando a gente pensa numa dimensão maior, isso revela uma alienação por décadas, porque a conversa era: cristão não pode se meter com isso, se meter com isso sai sujo. E a Bíblia fala de José, a Bíblia fala de Daniel e seus amigos, a Bíblia fala, e isso é um grande erro histórico por ignorância da nossa parte, porque amamos a superficialidade de nações que foram abençoadas quando os crentes assumiram seus postos, as suas vocações, a começar em casa, e assim exerceram papel fundamental para a sociedade, pois onde nós temos governo pacífico, nós vamos ter então avanço do Evangelho. Mas não se enganem, onde tem perseguição ao cristianismo, o sangue dos mártires, disse Justino, é a sementeira da igreja. Nada neste mundo pode frustrar os planos de Deus, e Abacuque aprendeu tudo isso no final. Eu espero que essa conscientização da igreja, ela se amplie, e os crentes comecem não somente a votar conscientemente, à luz da palavra de Deus, porque nosso pensamento está cativo à palavra, mas que os crentes comecem a pensar biblicamente em outras áreas da vida que nós temos desprezado, e por essa razão o reino de trevas está aí, crescendo. Nós precisamos, repito, de uma escola genuinamente cristã, confessional, presbiteriana para o nosso estado. Não podemos parar de falar, de orar, e devemos fazer isso. Nós temos capacidade para isso. Nós precisamos formar futuras gerações que não sejam alienadas, acreditando que a vida de fé é para ser vivida em uma caixa. E lá fora você pode ser o que quiser. Não, você tem que ser crente em qualquer lugar. A superficialidade faz com que nós nos esqueçamos destas coisas, irmãos. Mas louvemos a Deus pelo privilégio que temos de aprender sobre livros como o do profeta Abacuque, pois toda a Escritura sempre vai nos levar para Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Desperta-nos, ó Senhor, da ignorância dos nossos próprios corações, da superficialidade tão presente em nossos corações, por um desejo fervoroso de conhecer mais e mais da Tua palavra, para que, Senhor, assim como o profeta, ao som da Tua voz, os nossos lábios tremam, os nossos joelhos vacilem, nós choremos de arrependimento por nossos pecados, nós choremos de alegria, porque ainda que aparentemente tudo pareça estar dando errado para nós, todavia nos alegraremos no Senhor, todavia exultaremos no Deus da nossa salvação. Senhor, abençoa a Tua igreja, e abençoa os rumos da Tua igreja no Brasil. Livra-nos, ó Senhor Deus, de assumirmos papéis que não são nossos, de também depositarmos a nossa confiança inteiramente em homens, mas que a partir de uma confiança firmada no Senhor, nós caminhemos bem, sabendo nos posicionar e tomando as melhores decisões, como cidadãos do reino e cidadãos de um país. Ajuda-nos, Senhor, a entender a importância deste livro profético
e de como o cristão não pode viver alienado do fato de que a história da redenção sempre esteve relacionada aos eventos histórico-políticos de uma nação, do mundo, de um povo. E assim, Senhor, caminhemos conscientemente, cheios de temor e tremor diante da Tua presença, e acima de tudo, Senhor, piedosamente dobremos os nossos joelhos, clamando ao Senhor que use a Tua igreja para continuar a promover o avanço do Evangelho em nossa nação. Assim oramos e pedimos que nos conceda esta graça, trazendo um avivamento para a Tua obra no Brasil e crescimento, ó Senhor Deus, em qualidade, não somente em quantidade, no movimento evangélico brasileiro, onde Cristo é honrado, porque toda a sua palavra é amada, estudada, proclamada e praticada. Em nome de Jesus. Amém.